Boa noite a todos. Estão todos bem? Graças a Deus. Coisa boa. Eu também, graças a Deus. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer mais uma vez de poder estar aqui nessa casa, trabalhando o Evangelho junto com vocês. Bem, nós que estamos nos adentrando à doutrina espírita, vamos então fazer por nós. Como que nós fazemos por nós? Buscando então o que a doutrina espírita nos traz de instrumentos para que possamos melhorar, para que a nossa vida possa alavancar materialmente e espiritualmente. Como? Buscando a instrução que a doutrina espírita insiste para que nós possamos trabalhá-la, porque é o conhecimento que faz com que acabem as injúrias e as violências. É o conhecimento que faz com que tenhamos paciência. Aqueles que não buscam conhecimento espiritual se entregam à cólera, que é o tema de hoje. Muito bom. Vamos elevar as nossas mentes para que a espiritualidade amiga possa estar nos confortando neste momento de instrução. Tudo bem? Então vamos lá. Do capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item, a cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que é o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sadios, os mais sábios conselhos, as próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Vamos parar por aqui e vamos conversar. Tudo bem? Conforme nós vamos caminhando nessa terra, e enquanto nós ainda não temos a nossa firmeza em Deus e nas suas leis, enquanto nós não compreendemos que a terra é uma escola, enquanto que nós não compreendemos que nós somos espíritos imortais e que a vida continua, nos entregamos ao materialismo, nos apegamos às coisas do mundo, achamos que somos donos das coisas do mundo. E aí então, consequentemente, a menor perda, a menor ofensa, ou muitas vezes a comparação, faz com que a gente entre em cólera, faz com que entremos em injúrias e violências, consequentemente brigando com todos aqueles que nos irritaram, que nos prejudicaram, sejam parentes, sejam amigos, sejam colegas de trabalho, seja alguém na comunidade, seja no trânsito. Não é assim que acontece? E a cólera faz algum bem para o ser fisicamente, inicialmente? Faz algum bem? A cólera não nos traz doença, não nos traz irritações, não prejudica todo um relacionamento familiar, afetivo. Então, além disso, também prejudica o espírito, o atrasa, mostra a sua ignorância. Então é por isso que nós devemos nos concentrar sempre na instrução que a espiritualidade nos traz, na religiosidade que nos traz aqui como uma casa como essa. A religião
né, que nos traz toda essa instrução e que é ela que nos conforta, que nos ensina e que nos encaminha para que devagar nós possamos ir nos acertando e encontrar a paciência. Porque aquela pessoa que ela vai se conscientizando de que aqui é só uma passagem, de que nada é nosso, de que nós somos apenas administradores de todas as oportunidades e bens que temos em nossas mãos, quando nos conscientizamos disso, o que acontece? A pessoa ela tem mais paciência, porque percebe que tudo vem de Deus, inclusive as dificuldades. Vem tudo de Deus, que é para nos ensinar a sermos melhores, que é para nos ensinar a respeitar uns aos outros, a valorizar uns aos outros. E foi isso que o Cristo se esforçou lá atrás para nos ensinar, buscando nos lembrar de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e buscar de alguma maneira, quando nós estivermos nas nossas dificuldades, mesmo que nós sabemos disso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a gente fazer aquela análise, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. E aí, independente das dificuldades, a gente não erra. A religiosidade, consegui falar agora, ela nos auxilia a devagar levar a vida, mas com mais afabilidade, com mais doçura, com mais calma e, consequentemente, mais tranquilidade. Nós podemos observar que tem muitas pessoas maduras que têm essa calma, que estão na família, a família está passando dificuldades, e ela sempre traz uma palavra amiga, e ela sempre está em orações. Vocês já observaram? É a sabedoria dos mais velhos. Não estou dizendo que isso sempre acontece, porque nós também conhecemos pessoas que são mais maduras e totalmente estressadas, não é? Xingam, brigam, a gente percebe ali que parece que falta essa compostura religiosa, mas é natural, faz parte do ser. Com o tempo nós vamos devagar aprendendo, nós vamos melhorando, nós vamos deixando de lado a cólera, porque nós vamos sabendo que a cólera só faz mal, só prejudica. E muitos imaginam assim: olha, nós não precisamos muitas vezes nos preocupar, porque isso é coisa do corpo. Lê do engano, isso vem do espírito. Muitas pessoas acham, tal qual aquelas pessoas que são grandes e fortes e às vezes são ignorantes, as pessoas pensam que é por causa do corpo, e não é. Porque se porventura aquela pessoa está ignorante neste corpo, quando ela vier num corpo mais fraco, ela vai ser ignorante da mesma maneira. Só que num corpo mais fraco, ela não vai poder apelar pela força, como muitos fazem. É mais forte, então peraí, eu sou mais forte, eu posso agredir os outros, não é? Mas quando a pessoa é mais fraca, se ela quiser agredir os outros, pode ser então que ela venha a apanhar, porque ela vai encontrar outros mais fortes. Mas sabe como que essa pessoa prejudica os outros? Com a mente. Pessoas que ficam então fazendo fofocas, que fica xingando o outro, que fica causando de alguma forma discórdia na família. Ela não sai pro tapa, brigando como muitos saem, mas ela sai fofocando e causando discórdia. Olha só, então por aí a gente percebe que a cólera, ela advém do espírito, mesmo num corpo fraco. E a partir de então nós vamos entendendo que é o espírito que caminha por essa terra e que ele tem conserto. Porque tem também aquelas pessoas que dizem assim: não, eu sou desse jeito mesmo, eu vou ficar pela vida inteira, não tem conserto, é isso. Lê do engano, nós temos conserto sim. Pode ser que talvez a gente seja tão teimoso que nessa existência a gente não queira melhorar, a gente não queira mudar. Pode acontecer, tá? Mas isso não é porque aquele ser não pode mudar. Isso se chama teimosia. Teimosia do Filho de Deus, que no momento não se entende como Filho de Deus, não quer aceitar as suas leis, quer apelar para a rebeldia mesmo, como nós vemos muitos jovens que fazem isso, muitos adultos e também pessoas maduras que têm essa rebeldia. Tudo bem?
Mas o que nós sabemos já a partir do momento que nós nos adentramos à doutrina espírita? Nós sabemos que somos espíritos imortais e que reencarnamos e que vamos vivificando. Então, se porventura nessa existência eu não quis aproveitar a oportunidade de estar aqui, de estudar, de melhorar, de amar de verdade e ir me instruindo para continuar este amor, porque senão o amor sem instrução vira ódio. Então, conforme eu vou me instruindo, eu vou sim amando de verdade. Posso o quê? Ser prejudicado pelo meu semelhante, posso ser traído, posso ser odiado, ele pode até atentar contra a minha existência física, ele pode até conseguir isso, tirar essa minha existência física, mas quando eu volto para a espiritualidade, e se porventura eu estou aqui na casa religiosa, praticando devagarzinho o amar ao próximo, como eu gostaria que eu fosse amado, de uma coisa nós temos certeza, nós aprendemos a perdoar. Por quê? Porque nós também vamos entendendo devagar que aqui é só um estágio. Se porventura perdermos essa oportunidade porque alguém nos prejudicou, pode ter certeza de uma coisa: nós seremos abençoados com uma outra oportunidade. E já que não foi nós que tiramos a nossa existência, aí que nós seremos abençoados com certeza mais rapidamente. O problema é quando nós mesmos tiramos a nossa oportunidade. Aí a consequência será eu sofrer um bom tempo lá na vida espiritual, nas zonas umbralinas, por causa do peso na minha consciência de ter feito isso. Consequentemente vou demorar um pouco mais para ter a oportunidade de reencarnar, e quando reencarnar eu terei consequências neste corpo no qual eu estarei. Pessoas que porventura tomam veneno, no corpo seguinte, ele volta cheio de problemas respiratórios, estomacais, talvez até cerebrais. E por que isso? Porque a pessoa atentou contra si mesmo, feriu o perispírito. Vocês sabem o que é o perispírito? É assim, o espírito imortal, nós precisamos estar nessa terra. Para quê? Para estudar. Mas para caminhar nessa terra e reencarnar, nós precisamos de uma roupa, que todo espírito imortal que se adentra a esse planeta precisa vesti-la. Ela se chama perispírito. Então o espírito veste essa roupa e com ela então ele consegue reencarnar nessa terra. E então ele veste uma outra, que é o corpo físico. E esse perispírito ele vai então analisando e registrando tudo o que acontece com o corpo. Se a pessoa, porventura, ela bebe muito, naturalmente que a bebida vai prejudicando o corpo físico, não é isso? E aí então está prejudicando também o perispírito, está machucando ele também. A pessoa que porventura entra nas drogas, todas aquelas informações de que prejudicou o corpo físico, está lá no perispírito também. É por isso que muitos de nós temos dificuldades respiratórias, já nasceu com isso. É por isso que muitos, às vezes, nascem já com problemas cardíacos. Outros nascem com problemas cerebrais. Alguns nascem acamados. Muitas das vezes é porque estas pessoas talvez se prejudicaram em outra existência. Esportes radicais. Não tem essas pessoas que praticam esportes radicais? Acham a maravilha do mundo, não é? Correr perigo. Porém, acontece de muitas dessas se acidentarem. E aí, então não sabe porque em uma outra existência, às vezes vem sem um braço, vem sem uma perna, vem com idiotia porque bateu a cabeça num desses esportes radicais. Então nós devemos ter cuidado e valorizar a vida a todo custo. Quanto mais valorizamos a vida, quanto mais respeitamos as oportunidades que nos são dadas, quanto mais temos obediência e resignação perante as leis de Deus, perante as oportunidades, gratidão e esperança, respeito ao próximo, respeito ao seu livre-arbítrio, amar o outro incondicionalmente, independente se ele está ao nosso lado ou não. Quanto mais fazemos isso, a tendência é conseguirmos então prosperar mais rapidamente, superar mais rapidamente as nossas dificuldades, deixando a rebeldia de lado, porque rebeldia não leva a nada.
vamos observar quantos jovens que nós estamos observando que estão perdendo tempo. E aí, então eles se rebelam perante os pais, perante o sistema. E aí de repente nós estamos vendo jovens que eles abusam do corpo físico, entram na bebedeira, entram no cigarro, entram nas drogas, entre tantos outros adornos que eles colocam em seu corpo mediante a rebeldia, consequentemente prejudicando quem? Eles mesmos. Eles mesmos que são os principais prejudicados. Os pais têm alguma culpa? Depende. Tem os pais que se esforçam ao máximo, mas porém, tem também, como eu disse, os pais que se esforçam ao máximo, mas aquele espírito ele é muito revoltado. Provavelmente essa revolta vem de outras existências, de dificuldades que ele teve. E aí então ele chega lá, aproximadamente na adolescência, e começa a manifestar toda a sua revolta. Pode ser traumas do passado, ou pode ser traumas de infância. Por quê? Os jovens têm traumas de infância com o quê? Com doenças, com separações, com brigas familiares, com o meio também, no qual eles não entendem o meio, com bullying, entre tantas outras coisas, que fazem com que o jovem entre em rebeldia. E é por isso que nós devemos estar atentos, como pais, buscar educá-los da melhor maneira possível, buscar entender aonde que está começando algum problema, ir ali com educação, carinho e atenção. Nós vamos conseguindo devagar educar os nossos jovens, os nossos filhos, para que eles possam então superar as suas dificuldades, aqueles erros do passado, porque a nossa missão é essa. Nós estamos na Terra, caminhando nela, para devagar ir deixando para trás os vícios e ir adquirindo o quê? Virtudes. E nós vamos conseguindo, uns mais rápidos, outros mais lentos. Aqueles que aceitam a casa religiosa, que aceitam Deus em seus corações, que de alguma maneira buscam ser cristãos de verdade, esses vão mais rápido. Por quê? Porque esses estão o quê? Estão ali com o auxílio da espiritualidade amiga. O anjo da guarda ele consegue um acesso maior. Vocês sabiam disso? Quanto mais nós buscamos estar atento à espiritualidade, à casa religiosa, ao evangelho no lar, a obras literárias espíritas que nós podemos abraçar, que porventura nos ensinam muita coisa, obras do Chico Xavier. Eu gostaria também de indicar uma obra aqui que ela é muito boa, Violetas na Janela. Essa obra nos auxilia a entender o mundo espiritual, tá? Então são com essas obras que devagar nós vamos na vida, nos educando e auxiliando aqueles que estão à nossa volta a serem pessoas melhores também. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco. Seja uma pessoa aberta às ideias, aos conceitos novos. Discute-os, compara-os com o que sabe e pensas, retirando o melhor proveito das informações que desconheces. As ideias salutares renovam a emoção, abastecendo os sentimentos com estímulos e entusiasmo. Ninguém é tão sábio que não necessite aprender mais, nem tão completo que possa dispensar outros contributos para o seu crescimento íntimo. Aprende mais, estando receptivo a novas contribuições. Vocês observaram que essas literaturas vão chamando a nossa atenção para que nós possamos ir aprendendo mais a cada dia, para não ficar estagnado, para buscar, então, deixar de lado esse nosso materialismo, essa busca do supérfluo, e começar a pensar mais em nós como espíritos imortais. Com isso, nós vamos buscando mais as coisas do espírito.
Porque as pessoas que estão mortas em espírito, caminhando nessa terra, e que só buscam o que? A vaidade, o orgulho, a arrogância, as coisas materiais, essas pessoas então ficam doentes. Por quê? Só sabem pensar em ter carros do ano, em ter casas melhores e maiores para exibir para os seus vizinhos. E smartphones, assim que sai um novo, já quer trocar rapidinho, porque senão o outro vai falar assim: olha, o meu já está mais novo que o seu. Entre tantas outras coisas, tantos outros bezerrinhos de ouro, que nós vamos adornando em nós, em nossas casas, nos nossos parentes, e esquecendo de uma coisa: tem pessoas passando fome, tem pessoas lá na rua em dificuldades, tem avózinhos e vozinhas nos asilos em dificuldades, tem pessoas no mundo inteiro que não sabem o que é comida, já nasceram nas dificuldades. Olhamos a África, por exemplo, ainda estamos em guerras. O que nós devemos fazer? Começar a nos conscientizar de que nós somos uma única família, uma única. Se tem alguém do outro lado do mundo passando fome, que eu entenda de uma coisa: é meu irmão. Nem que eu faça uma oração para ele, e que eu vá alcançando os mais próximos, os próximos mais próximos, que eu comece na minha família. Quem que está em dificuldade na minha família? Pode ter certeza que eu vou encontrar. Tem gente na minha família que está em dificuldades. Depois, meus amigos, meus colegas de trabalho, a comunidade. Será que eu não posso ser voluntário em algum lugar? Será que eu não posso auxiliar lá no hospital? Lá no asilo? Em alguma creche? Será que eu não posso ser voluntário de alguma coisa? Nem que seja tricotando? Eu acredito que podemos. Nem que seja tocando violão em algum asilo, a gente pode fazê-lo. Porque todos nós aqui temos uma riqueza que nos foi emprestada por Deus para que a utilizemos em prol do semelhante. Quanto mais auxiliamos o semelhante, vocês sabiam que isso também dá uma paz? Auxilia-nos a evitar a cólera. Porque nós vamos observando devagar que tem pessoas que são mais sofridas do que nós. Nós estamos então reclamando aí que eu não tenho o celular do momento, que eu não tenho o carro do momento, não tenho a casa como eu gostaria. Mas eu não estou observando que tem gente lá na rua que não tem nem um smartphone desses tijolão de antigamente, tá? Para poder ligar para o pai ou para a mãe. Está passando é fome mesmo. É isso que eu preciso compreender. Se eu estou saudável agora, eu preciso entender uma coisa: tem pessoas lá no Erangote que estão passando em dificuldades extremas. Eu não vou citar aqui, porque pode até fazer com que passemos mal, mas todos nós sabemos o que podemos encontrar lá no Erangote, não sabemos? Então, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos agora e auxiliar quem nós pudermos alcançar. Porque talvez na existência seguinte, sou eu que vou estar lá fora, pedindo esmola. Ou sou eu que vou estar lá no Erangote. Ou sou eu que vou estar de alguma forma em dificuldades. E o que vai me ajudar? Vai me ajudar a caridade que eu fiz no passado, que eu fiz em outras existências. É isso que vai me ajudar. Porque senão, a espiritualidade vai deixar sim eu passar aquela dificuldade, para eu aprender que quando eu estiver melhor, que eu ajude os outros. Porque naquele momento, talvez eu estou ali louco por um copo de água, e não tem uma viva alma que me traga esse copo. Por quê? Numa existência anterior, eu também não o fazia, eu também não auxiliava, eu também não ajudava. Para mim, todos eram preguiçosos, todos precisavam trabalhar. Eu estava trabalhando, então eu tinha saúde. Então aqueles que tinham seus problemas, eu nem queria saber que problema que era, eu só chamava de vagabundo, de preguiçoso, de arrogante, não queria saber, não dava nem migalhas. Mas o que eu planto agora, uma certeza eu tenho: eu vou colher. Então é por isso que eu estou fazendo o que eu posso para superar as minhas dificuldades, e que nós devemos fazer dessa maneira: estudar, aprimorar, trabalhar as coisas do mundo, trabalhar as coisas de Deus, nos entender como uma única família, e lembrar sempre, assim que aparecer uma dificuldade, a primeira coisa que eu devo lembrar: gratidão. Porque de alguma maneira eu estou melhor do que alguém, não para me gabar,
mas para isso me dar força e me levantar e colocar então a minha dor no bolso e procurar de alguma maneira auxiliar alguém. É o que Emmanuel dizia para o Chico Xavier: coloca a sua dor no bolso, vai lá nas periferias. E é assim que nós devemos entender também, se nós queremos sermos melhores espiritualmente falando, se nós queremos alcançar mundos mais felizes. Nós vamos alcançar? Vamos. O que vai ditar é o nosso esforço. Muito bom, vamos começar a ter um olhar para o outro, seja ele parente, amigo, colega de trabalho ou até o desconhecido. Quando nós começamos a olhar para o outro, pode ter certeza de uma coisa: os outros também começam a olhar por nós. E nós também vamos mudando as nossas perspectivas de vida. Nós vamos deixando de ter muita expectativa em cima do outro e passamos a ter mais expectativa em cima de nós mesmos. Vamos caminhando com quem quer caminhar conosco. Quem não quiser, paciência, que siga feliz, que vá com Deus. E assim devagar nós vamos buscando prosperar nas nossas profissões, nos nossos trabalhos, na nossa família, com os nossos amigos, com a comunidade e principalmente vamos nos harmonizando com a espiritualidade, com Deus, elevando o quê? A nossa energia, elevando devagar o nosso espírito. Essa é a minha mensagem e um abraço a todos.